caros amigos, os estrategistas da OTAN, obviamente, não acreditam numa rápida escalada nuclear caso ecloda uma guerra contra a Ucrânia. Senão, pelo menos por meu entender, eles não abrissem ou publicassem planos de transportar 300 mil soldados americanos para o leste através da Europa, gente. Washington, como tantas outras vezes, não quer ver as suas guerras travadas em solo americano. Essas são as melhores vitórias quando a gente faz as suas guerras nos territórios dos outros. Se o conflito com a Rússia aumentar, a OTAN planeia utilizar um total de 4 corredores terrestres para transportar cerca de 300 mil soldados, principalmente dos Estados Unidos, para a frente oriental europeia o mais rapidamente possível. Sei que ontem já fiz um vídeo a respeito, mas o que nós temos nesse vídeo são mais informações a respeito. Por isso eu resolvi falar mais uma vez sobre essa informação tão importante. É claro que a Aliança Militar Transatlântica afirma que esse plano só seria implementado no caso de um ataque russo à Europa. Uma narrativa comum no contexto do enquadramento omnipresente que assume que Moscou tem planos para atacar os países europeus da OTAN. Isso constantemente está sendo levado para o povo alemão europeu que o Putin, no fundo, tem o pensamento de atacar países da OTAN, de juntar de novo o território da União Soviética. Muitos de vocês aqui também comentam isso. Todos nós temos ou podemos ter uma opinião diferente. Eu gosto que vocês deixam valer a minha opinião. Não gosto que muitos, ou uns e outros, me chamam de amigo do Putin, né? Eu penso assim, de forma assim, tentando pensar de forma lógica que o Putin pensando dessa forma seria uma loucura. Porque se a gente vê o armamento dos russos e comparando com o armamento da OTAN, então a gente já sabe o que na verdade pode ou não pode ser. Mas constantemente nós somos bombardeados com essa informação que o Putin, não sei de onde eles tem o pensamento no final de dominar o antigo território da União Soviética. Eu acho difícil porque parte desses países fazem parte da União Europeia, fazem parte da OTAN. Então é um pensamento totalmente, para mim, ao meu ver, que não vai acontecer. Segundo informações, as tropas norte-americanas irão desembarcar em determinados portos europeus e de lá deslocar-se para leste ao longo de rotas pré-planeadas. Lá, eles se defenderiam dos ataques russos, dado que Moscou, obviamente, já tem planos para eliminar as capacidades de armas nucleares dos europeus numa emergência absoluta através do uso direcionado de mísseis táticos. Os mísseis hipersônicos russos dificilmente, e isso já se sabe e também é oficial, dificilmente podem ser neutralizados pelos sistemas de defesa aérea ocidental. Pode-se assumir que infraestruturas importantes como os portos também serão destruídos, aeroportos, linhas ferroviárias. Vocês sabem que na Europa existem bastante linhas ferroviárias e pontes serão alvo garantido. Isso
desaceleraria significativamente qualquer avanço em terra. Dá para imaginar, né? Se você quer levar 300 mil pessoas, isso você não faz dentro de um dia, e para isso você precisa, se for através de trem, um monte de vagões, não são só os soldados, como também o equipamento militar. Mas, em geral, nesse caso, as infraestruturas críticas seriam rapidamente alvo de ataques aéreos ou de atos de sabotagem realizados a partir do solo. Por exemplo, pontes rodoviárias e de ferro destruídas não podem ser simplesmente reconstruídas da noite para o dia. Vocês viram isso? A ponte da Crimeia também foi atacado com, logicamente, o objetivo de destruí-la. O ataque não deu certo, ela foi consertada em poucos dias, mas a ideia foi realmente de destruí-la e fazer assim um corte, tá, para não poderem levar mais equipamento militar às direções. Mas ali não deu certo. Mas o pensamento foi esse. E se for aqui, o pensamento também vai ser esse, que a Rússia vai tentar atacar infraestruturas importantíssimas em primeiro lugar, para, logicamente, paralisar esse transporte de milhares de soldados para o leste da Europa. Né? Por outro lado, também deixa claro que Washington e Bruxelas não estão, obviamente, preocupados com a utilização russa de armas nucleares, o que também irradiaria todas as tropas terrestres e tornaria a sua utilização inútil. Nesse momento, se deve se perguntar se eles sabem algo a mais com o sistema russo, que o sistema russo nuclear não está em ação, não funciona, para ter esses planos na cabeça, né? Porque realmente, se for usado, vocês já podem imaginar, através também das imagens que nós temos de Nagasaki e Hiroshima, o que podem fazer essas bombas, mesmo que sejam talvez pequenas, com que podem destruir uma área menor, mas tem um efeito dramático, né? O que é surpreendente, contudo, para além da retórica de guerra geralmente hostil, é que os estrategas da OTAN escolheram claramente a Europa, nosso cantinho aqui lindo, a Europa, como a principal linha de batalha contra a Rússia. Claro, né? Seus soldados passam através da Europa, e vocês sabem que a Polônia, Holanda, Alemanha, França, eles já assinaram acordos que abrem corredores para poder levar maquinário, soldados, o mais rapidamente através das fronteiras. Então, é óbvio que nesse momento a Europa vai se encontrar como o lugar de principal batalha. O foco do velho continente pretende ajudar a reduzir ao mínimo a destruição potencial relacionada com a guerra na América do Norte. Mentes críticas poderiam queixar-se de que os americanos aparentemente não estão apenas dispostos a lutar contra a Rússia até ao último ucraniano, mas até mesmo até ao último europeu, se necessário. Essa escalada gradual ameaça muito mais a paz e a segurança na Europa do que o próprio conflito na Ucrânia. Esse último poderia certamente ser resolvido com um pouco de vontade de compromisso de todas as partes. Afinal de contas, desde a independência, a Ucrânia tem sido mais ou menos um peão dos interesses de Moscou
e do Ocidente coletivo liderado pelos Estados Unidos. E dificilmente alguém estaria interessado numa terceira guerra mundial com a destruição da Europa. Ou talvez sim? Põe você um comentário debaixo desse vídeo para escrever o que vocês acham. Se mesmo ninguém deve ter interesse em destruir a Europa através de uma terceira guerra mundial, ou se há interesse e alguns grupos saem, como muitas outras vezes, se beneficiando. Estou curioso pelos seus comentários e fico por aí com um grande forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo, gente.